Olá pessoal, seguindo em frente com mais direito penal, estamos estudando as normas penais, primeiramente os princípios. Em seguida, exaurindo esse assunto, princípios do direito penal, vamos estudar as regras do direito penal, haja vista que normas jurídicas é um gênero. Espécies são os princípios e as regras. Estamos analisando a estrutura normativa que guarnece o direito penal, começando pelos princípios. Estamos, neste momento, estudando o princípio da insignificância e da irrelevância penal do fato. Eu falei que para você entender o princípio da insignificância, você precisa compreender o princípio da lesividade ou da ofensividade, que já estudamos, e também saber qual é o conceito da insignificância à luz desse entendimento feito em correlação com o princípio da lesividade ou ofensividade, bem como quais os efeitos do reconhecimento do princípio da insignificância. Depois, saber trabalhar com os critérios trazidos pelo STF e também olhar a jurisprudência para verificar como que o princípio da insignificância é aplicado na prática. Estas casuísticas e esses critérios também são cobrados em concurso público. O conceito e os efeitos nós estudamos na aula passada. Os critérios para a identificação de uma situação prática de insignificância servem para você analisar esta primeira coluna aqui, do conceito analítico tripartite do crime. Um fato típico, ele possui elementos: ação, omissão, resultado, nos crimes que deixam resultado, os crimes materiais. Você tem crime de mera conduta, porte de arma de fogo, ele não traz nenhum resultado. Então tem um asterisco aqui, alguns crimes terão resultado. Esses que possuem resultado, você vai ter o liame, o nexo causal, e também tem que analisar a tipicidade. Se essa conduta ela possui um dispositivo legal fazendo a previsão. Então você tem a tipicidade formal, por exemplo, furto, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então você tem a tipicidade formal. Aqui você estuda melhor, focando nesse ponto, quando da análise do princípio da legalidade. A gente vai focar aqui na tipicidade formal. Nesse momento, analisando o princípio da insignificância, que ele mantém correlação com os princípios matrizes que estudamos. Por isso que a gente está vendo agora o princípio da significância e não pulamos direto para o princípio da legalidade, porque nós estudamos o princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade, da subsidiariedade, da alteridade. São princípios da ordem mais conceitual. Você precisa trabalhar sua experiência de vida, sua vivência, saber como que uma sociedade se estabelece e se dinamiza. Então, para você trabalhar bem essa vivência, esse entendimento, eu recomendo assistir as aulas introdutórias. Vai preparar bem o seu terreno para entender o direito penal e também todos os outros ramos jurídicos. Tá ok? E como o princípio da lesividade, da ofensividade, faz parte dessa matriz, e ele tem uma ligação estreita com esse princípio da insignificância, aí nós já estamos estudando a insignificância. Então, nós não teremos crime se houver a aplicação prática do princípio da insignificância, porque a insignificância ela vai eliminar a tipicidade material. Você vai ter uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Por que que é supralegal? Porque você não tem uma lei expressa dizendo sobre o princípio da insignificância. Você trabalha de maneira supralegal, além da lei, de acordo com o que você compreendeu aqui, ó, nessa matriz. Uma causa supralegal, é de acordo com o entendimento. Uma vez reconhecida a bagatela própria, a insignificância num caso concreto, nós vamos ter um efeito. Qual é o efeito? Não vai haver crime. Você vai ter uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Por quê? Você só tem crime
se uma conduta ela ofende de maneira relevante ou causa uma lesão de maneira substancial a um bem jurídico tutelado pelo direito penal que também seja importante. Então, se você não comete nenhuma conduta dessa, você não tem nenhum fato desse na sua frente, os bens jurídicos tutelados pelo direito penal continuarão intactos e a sociedade vai seguir seu rumo normalmente, de maneira positiva. Pois bem, pessoal, quais são os critérios para nós reconhecermos a presença da bagatela própria em uma situação concreta? É o STF que vai trazer para a gente esses critérios. E isso é cobrado em prova de maneira literal. Então você precisa memorizar o A, o B, o C e o D. É recomendável você memorizar? É recomendável você memorizar, porque as questões de concurso cobram com recorrência o conhecimento desses critérios. Porém, é importante que você trabalhe também o entendimento. Eu, por exemplo, eu não sou muito bom de memorização. Se eu não der sentido às coisas, fazer ligações, associações, eu não vou bem no estudo. Porque se eu contar somente com a minha memória, eu não me sinto seguro, porque eu tenho uma deficiência em memorizar as coisas. Então eu utilizo a técnica que me satisfaz, eu fico mais seguro com isso, que é ficar dando sempre sentido ao que eu estou aprendendo. Isso me fornece um ponto de apoio. Então eu vou recomendar para você que é bom de memorização. Memorize a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses critérios são cobrados na literalidade. Agora, perceba o seguinte: são critérios que são chamados de critérios objetivos. Porém, eles não são tão objetivos assim. São objetivos para o STF, para o STJ, porque é eles que aplicam a significância no caso concreto e a gente observa. Então, são critérios que guardam subjetividade. Você vai ter como critérios subjetivos a situação do agente, se é reincidente, se é um criminoso habitual. Para a jurisprudência, esses critérios A, B, C, D, eles são da ordem objetiva, mas não são. Consegue interpretar de maneira objetiva o que é uma conduta que ofende minimamente os bens jurídicos tutelados pelo direito penal? Qual é uma conduta que guarda nenhuma periculosidade social? Qual é um ato praticado por alguém de reduzidíssimo grau de reprovabilidade? Ou alguma conduta típica, tem até previsão na lei penal como crime da ordem formal, mas que guarda uma inexpressividade da lesão jurídica provocada? Ou seja, pessoal, estes critérios, entre aspas, objetivos, chamados de objetivos pela jurisprudência, na verdade, guardam um grau elevadíssimo de subjetividade. Qual é a consequência disso? Os concursos públicos vão cobrar muita jurisprudência, onde se verifica a aplicação prática desses critérios objetivos. Porque quem vai dizer quando que esses critérios eles se identificam numa situação concreta são os órgãos jurisdicionais investidos no poder jurisdicional. Então nós precisamos realmente memorizar esses critérios, é importante. Só que, se você não conhecer as casuísticas, você vai precisar se empenhar em identificar de maneira solitária, de acordo com o que você acha, se aquela conduta que está constando ali no enunciado da questão pode ser considerada minimamente ofensiva, de nenhuma periculosidade social, de reduzidíssimo grau de reprovabilidade ou de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se você possui um conhecimento básico sedimentado,
Conhecimento básico esse que trabalhamos nas aulas introdutórias. Você será capaz de acertar muitas questões que perguntam sobre casuística, mesmo sem ter conhecimento específico da situação de jurisprudência, porque você vai conseguir trabalhar com a ideia de sociedade, bens jurídicos protegidos e com aqueles atos ilícitos penais capazes de romper esse citoplasma aqui. Você vai conseguir trabalhar essa ideia. Você vai perceber quando que uma conduta ela põe em risco esse liame social, a própria existência da sociedade, ou não. Assim, qual é a recomendação técnica que eu te dou para você estudar a insignificância ou bagatela própria quando se trata de critérios e casuísticas? Compreenda estes critérios, memorize-os, leia a jurisprudência, entenda os casos. E se você, no momento da prova, não lembrar, ou seja, a sua memória não te ajudar, aí você trabalha o entendimento em geral. Com certeza você vai acertar. Tá ok? Aqui nessa tela eu coloquei os critérios de maneira destacada para você memorizar. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E eu vou destacar esse aqui, ó, nenhuma periculosidade social da ação. Esse requisito, esse critério, é o mais objetivo que nós temos. Por isso que você guarda ele como técnica de estudo, caso você não consiga lembrar de todos os outros. Porque, vamos lá, a gente tem um roubo e um furto. Qual desses dois delitos que tem alguma periculosidade? É o roubo. O roubo é com violência ou grave ameaça, então demonstra perigo. O furto não tem violência, grave ameaça. Então esse critério é o mais tangível. Então você guarda como um coringa. Se você não lembra dos outros, se você não lembra das jurisprudências, e naquele momento da prova você se depara com uma questão que envolve casuísticas, você lembra primeiro desse critério. Se tiver alguma alternativa lá falando de violência, grave ameaça, você já sabe que nesse caso não pode se aplicar a significância. Com relação aos restantes, você precisa realmente entender a jurisprudência e conhecer a jurisprudência. O que eu fiz aqui? Eu trouxe aqueles casos que caem mais em prova. Eu vou mostrar para vocês, além de você fortalecer o seu entendimento, você vai poder memorizar algumas situações que são cobradas de maneira recorrente em concurso público. A primeira delas é com relação à violência ou grave ameaça contra a mulher. Observa que a violência ou grave ameaça, ela já se enquadra aqui nesse B, nenhuma periculosidade social da ação. Se você tem violência ou grave ameaça contra a mulher, você tem uma conduta que causa um perigo social. Tem perigo nessa conduta de violência ou grave ameaça. Então, olha aqui. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra a mulher. Observa que a violência ou grave ameaça causa perigo social, é motivo de periculosidade social. Então, o agente ele não vai ser beneficiado nem pela bagatela própria, nem pela imprópria, que na imprópria nós temos o princípio da desnecessidade da pena que nós estudamos à luz do artigo 59 do Código Penal. Então, na bagatela própria ou insignificância, você não tem crime, porque você não tem fato típico, haja vista que a insignificância é uma causa supra-legal de exclusão da tipicidade. Então, não tem crime. Na bagatela imprópria, você tem o crime, você tem um fato típico, antijurídico e culpável. Mas o juiz, no momento de aplicar a pena, ele olha
a parte final do 59 e lê lá que a pena a ser aplicada deve ser suficiente e necessária para a reprovação da conduta e prevenção de outros crimes. Diante de uma situação concreta, o juiz pode perdoar aquela pessoa. Aí nós vamos ter o perdão judicial, artigo 107, inciso 9. O perdão judicial se dá em razão desse princípio da irrelevância penal do fato, da bagatela imprópria ou da desnecessidade da pena. Então o juiz verifica que o delito cometido ele foi sem violência ou grave ameaça, não pôde ser aplicada a bagatela própria, teve o crime, mas a pessoa restituiu a coisa, a pessoa não tem nada na FAQ. Então, pessoal, ele pode avaliar naquele caso concreto se ele vai deixar de aplicar a pena. O valor, ele não é insignificante, mas não passou de um salário mínimo. A diferença em termos de valor para a irrelevância penal do fato ou bagatela própria, insignificância, é que na bagatela própria você não tem um valor fixado. Na bagatela imprópria é até um salário mínimo. Luiz Flávio Gomes diferencia, em termos práticos, a aplicação da bagatela própria e imprópria a partir do exemplo do furto de R$ 10 e do roubo de R$ 10. Como para a insignificância, você não pode ter periculosidade social na ação, nenhuma periculosidade social da ação. O roubo não vai admitir a insignificância. Mas na análise da desnecessidade da pena, você vai levar em consideração esse valor, que é até um salário mínimo. Não pode aplicar a bagatela própria, analisa se vai poder aplicar a bagatela imprópria. Só que em termos de valor, você precisa ter aqui um valor na bagatela imprópria, irrelevância penal do fato, menor ou igual a um salário mínimo. Isso é na irrelevância penal do fato. Na bagatela própria ou insignificância, nós vamos falar inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aqui nós vamos ter um valor que pode ser financeiro ou emocional também. E aqui que vai entrar um critério trazido pelo STJ, que é a situação da vítima. O STJ analisa também como um quinto critério tudo isso aqui, mas também olhando para a vítima. Se acontece um furto de um amuleto que não tem valor financeiro, mas guarda muito valor emocional para aquela pessoa, o STJ vai avaliar também se vai caber a aplicação do princípio da insignificância frente a esse critério da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, pessoal, essa insignificância ela é analisada à luz de várias situações práticas. As consequências do crime, o modus operandi praticado pela pessoa, como que ela praticou aquele delito. Por exemplo, se alguém furta um objeto de pequeniníssimo valor, valor bagatelar, mas utilizou um modus operandi sofisticado, o entendimento é que há periculosidade social da ação. Ou seja, a pessoa para furtar demonstrou uma periculosidade imensa. Ela é um gatuno, ela escala, ela rompe um obstáculo, etc. E é essa dinâmica jurisprudencial que a gente precisa entender, ler, tomar nota, para verificar como que os tribunais, o STF e o STJ, aplicam esses critérios aqui demarcados. Como que eles analisam o modus operandi das condutas, as consequências do crime para a sociedade e para a vítima, a fim de afirmar que há uma mínima ofensividade na conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da relação jurídica provocada. O primeiro exemplo que eu trago, concreto, é justamente da violência ou grave ameaça contra a mulher. Então, quando há violência e grave ameaça contra a mulher,
você não vai aplicar o princípio da insignificância e nem da bagatela imprópria. Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da tipicidade material da conduta. Olha aqui, ó. Você tem tipicidade formal e a material. Essa causa supralegal de exclusão da tipicidade material, que é a insignificância, não vai incidir nesse caso de violência ou grave ameaça contra a mulher, haja vista a periculosidade social da ação. E a causa legal de desnecessidade da pena, artigo 59, que opera aqui nessa bagatela imprópria, também não vai funcionar quando há violência e grave ameaça à mulher. Então esse é o primeiro caso prático que você deve guardar. Olha aqui o critério que incide aqui, ó. Nenhuma periculosidade social da ação. E esse caso demonstra periculosidade social da ação a afastar a bagatela própria e a imprópria. E nós precisamos conhecer a súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Só que nós temos o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que trata da lesão corporal praticada em âmbito doméstico. E observa que o dispositivo não fala somente de mulher. A lesão corporal em âmbito doméstico pode acontecer em face de ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Então, a lesão corporal em âmbito doméstico pode acontecer em face de um homem, por exemplo. Assim, já foi questionado em concurso sobre a aplicabilidade irrestrita da súmula 589 do STJ com relação ao princípio da insignificância. E a aplicação não é irrestrita, tem restrição, é com relação à mulher. Ou seja, já foi questionado se é possível o tribunal apreciar o princípio da insignificância quando a vítima for homem. Então fica atento que isso pode ser uma pegadinha na sua prova. Atentar que a súmula 589 do STJ e a inaplicabilidade do princípio da insignificância com relação a crimes ou contravenções praticados com violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas não se estende de maneira irrestrita se a vítima for homem, se não for mulher. Então, uma via de fato ocorrida entre irmãos pode ser que seja aplicada a insignificância ou qualquer outra hipótese em que a vítima não seja mulher. Isso aí é fácil de se aplicar na prática? Vai depender da casuística. Em geral, quando há violência, a tendência é não ser aplicado o princípio da insignificância. Mas para o seu concurso público, você tem que entender muito bem essa pegadinha aqui, essa diferença da violência doméstica quando a vítima é homem e quando a vítima é mulher, para efeito de aplicação da súmula 589. Vamos imaginar que a vítima é homem, mas é idoso. Como eu disse, a tendência é não ser aplicada insignificância quando há qualquer expressão de violência, mas sendo uma via de fato, por exemplo, que é uma contravenção penal, não há lesão corporal. A depender da situação, não há óbice para o tribunal apreciar essa possibilidade de insignificância. Não tem uma súmula para isso, vedando de maneira irrestrita. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula continuamos com mais casuísticas acerca do princípio da insignificância. Até lá, um abraço.